Nós tivemos uma série de acontecimentos repercutindo na nossa mídia, envolvendo a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles, e isso repercutiu bastante na última semana, foi uma crítica do comediante, ou ao menos ele se identifica como tal, e é identificável como tal, o Gregório do Vivier, criticando a possível indicação de Zanin ao STF. Zanin é o advogado de Lula, foi o responsável por defender Lula na Lava Jato e o que levou o ministro Gilmar Mendes às lágrimas por sua defesa ferrenha do ex-presidente e novamente presidente Lula, e que levou, a sua defesa levou a que a Lava Jato fosse praticamente destruída, completamente anulada. Ato a ato, os julgamentos da nossa Suprema Corte acabaram com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato hoje subsiste apenas como um nome, uma referência de um fato histórico, porque juridicamente os efeitos judiciais de condenações não subsistem, né? Mas o Gregório do Vivier criticou a possível indicação de Zanin, dizendo que era inacreditável Lula colocar mais um homem branco no STF. E ele ainda criticou, né, ainda identificou o advogado Zanin, como um lobista rico vaselina. Eu tenho muita ressalva a levar a sério o que esse indivíduo fala. Né, o Gregório do Vivier, ele adota muitas vezes, né, é um estilo de crítica ácida, né, que é utilizado, em que fica no ar se ele está falando sério, se ele está sendo cínico, se ele está parodiando alguma coisa, e isso fica sempre como uma válvula de escape. Se alguém leva a sério, ele diz que era brincadeira, se alguém leva na brincadeira, ele diz que estava levando a sério. Então é um tipo de escudo, né, que é utilizado para se fazer determinadas críticas. Mas o interessante desse caso foi que a crítica foi feita, direcionada, né, como ao homem branco, rico, vaselina, e a partir do momento em que o humorista fez essas críticas, as redes sociais, né, começaram a deflagrar um movimento para a HBO, um canal em que ele trabalha como apresentador, onde ele tem um programa, pedindo que ele fosse substituído por um apresentador negro, pobre, né, e que não fosse o estereótipo do menino branco rico da classe média paulista. E aí ele se revoltou, né? Ele aí então se sentiu aviltado em sua condição por estar sendo vítima de um cancelamento. A ideia era que ele estava ali sendo injustamente cancelado. E isso vale um pouco, né, embora a gente vá usar isso aqui mais como gancho para o próximo tema aqui, que é também ligado ao STF, mas isso vale um pouco para mostrar a hipocrisia, né, com que essa verve esquerdista atua. Na hora de promover a sua crítica, na hora de lacrar em cima das suas posições político-ideológicas, admite-se que seja utilizada a condição do indivíduo, né? Se coloca ali como um absurdo a indicação de alguém que é um advogado rico, lobista e branco para a Suprema Corte, mas quando se questiona a posição de alguém branco, rico, como apresentador de um grande canal de TV, aí não, aí a coisa já é perseguição política, já é ideia do cancelamento, aí já não pode. E isso se repete com absolutamente tudo que a gente vê, né, dos movimentos esquerdistas de um modo geral. Sempre que a esquerda prova do próprio veneno, ela esquece, né, ou adota uma postura quase insana, como se jamais tivesse pregado aquilo, jamais tivesse defendido aquilo, né? É aquele típico do feitiço se voltando contra o feiticeiro nesse tipo de manifestação. A indicação de Zanin em si, né, e aí é uma possibilidade real que isso aconteça, ela me parece mais um prêmio, né, que é dado pelo presidente da República àquele que promoveu a sua defesa.
Não seria a primeira vez. O ministro Dias Toffoli, quando foi nomeado, ele veio de uma representação de ter sido advogado do PT, ele representava judicialmente o PT e como prêmio recebeu essa vaga na Suprema Corte. Isso aí aconteceu, e agora a ideia é que isso se repita, né? Nós teremos, agora a única coisa que seria diferente seria uma defesa pessoal. O Zanin foi advogado pessoal do presidente Lula, mas a indicação para a Suprema Corte, ela não é uma indicação que tenha efetivos requisitos a não ser reputação ilibada e notório saber jurídico. Então, a partir disso, qualquer indivíduo pode ser ali indicado, desde que se aprove na sabatina do Senado. E a última vez que alguém foi rejeitado na sabatina do Senado tem mais de 100 anos. Então, é algo quase pro forma. Mas é curioso que nós vejamos essa discussão em torno da possibilidade da indicação de Zanin ao STF, se nós confrontarmos isso, e aqui o próximo item da nossa pauta, com recentes declarações do ilustre ministro Gilmar Mendes, que fez críticas severas ao juiz Sérgio Moro. Em uma entrevista recente, pedi aqui a nossa produção para botar o próximo item da pauta aqui no nosso GC, e pronto. Aqui o Gilmar Mendes criticou o Sérgio Moro, dizendo que era um juiz mal escolhido, mal formado e não sabia o que era processo. E aí vem uma questão que é curiosa. Porque Sérgio Moro, quando atuou na Lava Jato, quando atuou como juiz, ele não atuou como escolhido. Então, um juiz, a carreira da magistratura é alcançada pelo indivíduo mediante concurso. Então, não é uma escolha. O indivíduo é concursado, ele assume a função de juiz, ele é designado para uma comarca, ele assume uma jurisdição, no caso das varas federais, ele assume uma das varas, de onde ele seja lotado, da seção judiciária em que ele for lotado, e ele vai cuidar dos processos cuja competência seja daquela seção judiciária. Então não é uma escolha. Então não há como se dizer, é o tipo de crítica que fica um pouco estranha ser proferida nesses termos, porque fica com a impressão, ou transmite-se a impressão pública, por mais que existam ressalvas à atuação de Sérgio Moro como juiz, e eu mesmo, na parte jurídica, tenho diversas, eu não concordo com diversas das medidas que foram adotadas, nem mesmo com a sentença que foi dada no processo em um dos processos de Lula, no processo do triplex. Então, por mais que se tenha essa crítica, não se trata de alguém que foi escolhido, pensado para cuidar dos processos da Lava Jato, cuidar dos processos do ex-presidente, não, ou novamente presidente, do então ex-presidente, agora novamente presidente. Era um magistrado de carreira. Era um magistrado que estava ali no exercício da função para a qual foi aprovado em um concurso público. Então não se pode, confundir essa investidura via concurso com a investidura que aí sim no próprio Supremo Tribunal Federal, que aí sim é uma escolha. Aí sim não existem requisitos técnicos precedentes, objetivos, é muito mais uma indicação política, e a verdade é essa. Então, esse tipo de crítica acaba desmerecendo a própria carreira da magistratura. E é curioso também que haja, por parte do ministro Gilmar Mendes, essa crítica ferrenha ao conhecimento de Sérgio Moro sobre o processo, tendo em vista que o processo em si, o processo de que resultou a condenação de Lula e que acabou anulado, ele passou por diversas instâncias. Não foi um processo que o juiz Sérgio Moro tenha proferido uma sentença e a sentença do juiz Sérgio Moro tenha sido anulada. O juiz proferiu uma sentença, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ratificou as sentenças, inclusive em um dos casos aumentou a pena,
O processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, onde a condenação igualmente foi mantida, e foi mantida em diversos julgamentos no próprio STF, até que foi anulado. Anulado por meio de uns embargos num habeas corpus. Questão, para quem é da área jurídica, bastante inusitada, se alcançar a anulação de um processo dessa forma, mas foi isso que aconteceu. Então é o tipo de crítica que, embora seja, e aí evidentemente, né, claro que o ministro Gilmar Mendes está direcionando a sua crítica à atuação efetiva de Sérgio Moro como juiz, acaba resvalando, né, ao se falar em mal escolhido, mal formado, acaba resvalando na magistratura. Porque a investidura, sobretudo na magistratura federal, né, que é um dos concursos mais difíceis que existem hoje no Brasil, acaba se transmutando isso numa crítica à própria magistratura. Né? Então isso precisa se ter bastante cuidado com esse tipo de crítica, né? Por mais que se queira atingir determinado indivíduo, determinada pessoa, né, alguma atuação específica, esse tipo de abordagem acaba generalizando. Então isso deve ser evitado.